aula inaugural, né? Vou falar um pouco da minha trajetória, assim, como é que me tornei perito, mas dando ênfase muito para essa parte de inspeção predial, que eu já trabalho já há um certo tempo, já conheço muito bem desse assunto. Isso me fortaleceu muito a ser um perito que eu sou hoje em dia. E eu vou falar também de fato o que eu vou estar abordando no conteúdo programático que a gente já está falando aqui agora. A parte 2 é engenharia diagnóstica. Gente, pessoal, engenharia diagnóstica é coisa muito simples, que eu vejo que o pessoal faz pós-graduação desse assunto. Eu estou até fazendo uma que não está nem no meu currículo, que eu vou acabar agora, pela Unileia, que eu achei muito ruim, porque é um conteúdo que o pessoal joga ali, parece que eles pegam coisa do Google, enfia. Por exemplo, patologia em concreto, botam porção de coisa que não tem nada a ver, que eu vi que está até equivocado, mas é uma maneira deles venderem o curso, né? Fazendo você ter uma certificação após graduação que de fato não está te agregando em nada. Até falei com o Fernando, esse curso aqui, apesar de ser de menos duração, ele agrega muito mais, tá? Até porque quando a gente fala de hora, aulas do curso, essas pós à distância, tu recebe ali uma cartilha, chamo de cartilha, com 100 páginas e mais 4 questionamentos para você fazer, uma a cada semana. Que aquilo ali não chega a 30 horas nunca. Aquilo ali você lê para poder responder, você cola a resposta, é uma enganação. Eu procurei ser bastante sintético, porque acho que é um curso que ele tem que ser prazeroso também. Não tem porque se estender muito em assuntos. Se eu for tentar me estender, eu vou estar deixando de falar de alguma coisa a mais. Eu tentei ser mais feliz em tentar falar de patologia e registrado em NBR, que é o que a gente vai precisar. Então, a gente colocou um recurso visual para poder vocês entenderem as patologias, como é que consegue se identificar elas. Claro que com o recurso do vídeo e o PPT vai ajudar muito. Então, engenharia diagnóstica, eu vou falar como é que é o mercado de trabalho para engenharia diagnóstica. Como é que vocês podem começar a ganhar dinheiro com isso? Vocês vão ver que vocês já fazem isso. E nem sabem só o nome. Desde a vistoria até a auditoria técnica, aprende até uma consultoria. Eu vou explicar para os senhores que, de repente, tem muito perito que bate no peito e não entende tudo de danos. Isso é mentira, que ninguém entende nada. Ninguém entende nada de tudo. Vocês podem entender um pouco mais de um assunto. Ninguém consegue dominar tudo ao mesmo tempo. Então, eu já falo isso para os senhores, que se você souber um pouco mais de hidráulica, se vende como aquela pessoa que pode ser consultor de hidráulica. Você vai fazer, de repente, uma inspeção predial e viu um problema hidráulico, já tenta resolver aquilo, já tenta vender o seu segundo peixe. É isso que depois vai estar lá no case 4 que eu vou explicar. Depois eu vou falar de anomalias, né? Que é a primeira parte logo dos problemas que tem na construção civil, que são as falhas na concepção do empreendimento, na execução e depois na utilização. E depois vou falar dos tipos de anomalias que tem a ver com essa primeira, que eu distingui lá, que é concepção, execução e utilização, que é as anomalias exógenas, endógenas, natural, funcional, já de acordo com o conceito da NBR nova de inspeção predial, que é 16.747. Eles vão entender um pouco mais para frente. Aí daí eu vou começar a falar as patologias mais incidentes nas edificações, de termo geral, assim, vou explicar de forma geral, e depois vou abrir, vou dessecar. Fissura, trinca, rachadura, fenda e brecha. Todo mundo tem dúvida. Eu também tinha muita dúvida desse assunto. Mas um dia fui fazer um trabalho de consultoria para uma casa que estava em falência de estrutura dela, no Rio de Janeiro, que fui convidado para poder fazer essa primeira abordagem. Cheguei junto com a Defesa Civil. E lá na Defesa Civil, falando com a pessoa lá, o cara me explicou como é que ele seguia essa questão da identificação da fissura, da trinca, rachadura, porque eles também monitoram também recalque. Aí, de fato, eu consegui trazer para os senhores o material mais correto, que também até que o IBAP usa. Porque se for procurar na norma, a norma fala uma coisa, a norma fala outra coisa, então está saneado para os senhores. Depois eu vou entrar em concreto armado. Eu vou falar das patologias, mas pela norma, pela NBR 618, que é o que de fato vai degradar o concreto, o aço. Eu vou explicar para os senhores com ilustração, para poder defender um laudo, para poder explicar que a exposição da água danifica o concreto, depois o aço, isso vai estar bem explicado. Nessa parte fica um pouco mais longas as aulas, porque não tem como ser sintético. Eu coloquei de forma resumida, mas que os senhores vão precisar para esse início da atividade. É claro que tem N patologias no concreto que, de forma diferente, vocês vão abordar depois com a vida, vão aprender mais. Depois eu vou falar de fundações, né, que são os recalques de fundações, os bulbos de compressão de fundação, que é fundação sobreposta, às vezes também por recalque por
retirada de água do terreno, que vocês vão entender o que é mais a questão de assim, esses problemas de obra de vizinho do lado do outro, de construção do lado do outro, de descarregamento de terra, de fundação, as coisas mais técnicas a ver com problemas de fundação. É claro que quando eu falo de fundação, está intrínseco que o concreto vocês já aprenderam lá no item de concreto, que é o que degrada a fundação. Né? Depois eu vou falar de elementos de vedação, que na verdade é patologia em alvenaria, em Errei. revestimentos argamassados, em fachada, nesse, tudo que é aspecto que tem a ver com alvenaria e também com fechamentos em drywall, enfim, placa cimentícia. Depois vai entrar revestimento, também que é uma aula longa, que eu vou falar de patologias, de revestimentos de piso, de parede, teto, dos pisos pétreos também, né, que é mármore, granito, enfim. É tudo aquilo que você consegue ver e logo acusar a patologia, que em inspeção predial a gente não vê a patologia do concreto às vezes, a gente vê a patologia no azulejo, no piso que está rachado, a gente vai chegar até o concreto por análise que os senhores vão aprender aqui. Depois eu vou falar também de patologia em esquadrias, que é um tema que é um pouco menor, porque é mais visual, assim, não tem muito que se abordar. E depois temos hidrossanitários, que acho que é o pior de patologia, porque qualquer problema que acontece, que vai degradar o concreto, a alvenaria, enfim, vem sempre da água. Quando uma pessoa briga com a outra, entra no judiciário para reclamar de vazamento, é água. Quando alguém vai reclamar que o imóvel está com uma mancha enorme lá, que não dá jeito, é água. Sempre é água o problema. Depois de gás natural, que essa é inédita, ninguém nunca falou de gás natural, a gente vai estar abordando aqui também, de forma bem resumida, lógico. Prevenção, combate a incêndio, a gente vai tratar aqui dos aspectos das instalações, até porque cada cidade, cada município tem a sua lei de corpo de bombeiros, mas não foge muito uma da outra. E depois instalações elétricas, que acho que é um tema até para o arquiteto que não tem muito esse conhecimento técnico. A gente tentou voltar um pouquinho atrás, na época da faculdade, para tentar explicar alguns conceitos de energia elétrica, que vai facilitar muito o entendimento dos senhores. Eu lembro uma vez que fui fazer uma perícia que é de danos, que botaram lá uma pergunta assim: quem era o seu perito informar se a instalação elétrica está de acordo com a NBR 5410? Uma pergunta que foi um tiro no pé, porque estava tudo correto. A pessoa que perguntou não sabia nem o que estava perguntando. Então é Essa é bom a uma gente aprender um prática, pouquinho dessa. essa é uma prática que eu acho que o perito, ou como assistente técnico, tem que tomar muito cuidado. Não ficar Uhum. perguntando por perguntar, porque, como você mesmo disse, é um tiro no pé. A pessoa perde o Tiro no pé. processo porque questionou de uma forma errada, né? E, Errada, errada, e errada. eu falo muito também, André, se você me permite uma parte aqui, quando o advogado também não sabe nem o que é isso, sabe? Quando você fala assim, mas o seu curso serve para advogado? Olha, para ele atuar na área, diretamente não, mas indiretamente sim, porque ele Sim. precisa saber o mínimo necessário para conseguir conversar com o cliente, né? Isso. Além do mais, aqueles advogados que trabalham muito nessa parte de direito condominial, né, de edifício edilício. Né? Mas, enfim, aí a gente fecha esse bloco de patologias. É claro que tem N patologias, pessoal, mas assim, a gente tentou abordar as principais. Aí depois, na parte 4 eu vou trazer para os senhores dois cases, que não é de perícia, mas eu fazer de propósito. Botei case de como é que você pode se vender para ganhar dinheiro. Falando do Rápido, know-how de ser rápido. perito, bem rápido, para girar. Né? Que foi duas pessoas prediais que eu fiz. A primeira, isso eu não falo no curso, mas essa primeira aqui foi de um problema de água. Eles estavam querendo, na verdade, processar a SEDAI. Aí me contratar como assistente técnico. Quando eu cheguei lá, eu vi que o problema todo, na verdade, era hidrômetro errado, eu fotografei, e depois me pediram para poder consertar como é que faria, o que tinha de errado no sistema hidráulico lá, eu vi que faltava registro, faltava manobra. Eu mandei contratar um bombeiro e eu toquei o desenvolvimento para poder resolver. Enfim, foi um trabalho de consultoria, que a princípio ia ser R$ 4.000, virou 12 mil. Então vocês começam a ver que, claro que isso indo lá só 6 vezes durante a noite, depois do trabalho indo lá poder ver. Tive um sábado de manhã lá poder explicar ao bombeiro como é que fazia. Enquanto, olha que engraçado, enquanto eu ralando o dia todo, de segunda a sexta, às vezes sábado, no Senac, ganhando R$ 8.000 líquidos, em 6 dias, 5 à noite e um no sábado, pela manhã, eu ganhei 12 mil nesse condomínio. E o outro depois foi um teste de carga, que na verdade o cliente estava com dúvida
se o novo uso da edificação é suportar a carga. Ele estava com medo, teve um estudo para colocar fibra de carbono na estrutura, que ia ser 8 milhões de reais, era um valor absurdo, 6 milhões, era um prédio grande no centro do Rio de Janeiro. Ele me falou: André, tu pode só fiscalizar o trabalho da fibra de carbono? Eu falei: pô, fibra de carbono, vamos fazer um teste de carga, vamos ver se de fato a estrutura vai aguentar, como a gente não tem projeto, enfim. Aí eu cobrei um valor lá, uma importância, ele fechou comigo. Eu pedi para ele contratar uma empresa que tem o equipamento, enfim, que faz monitoramento, que foi feito. E, por surpresa, o imóvel, mesmo majorando de 50% a carga da estrutura, não teve deflexão de 1 milímetro a laje. Então, foi uma grande surpresa, você economizou 6 milhões. E um trabalho que eu tinha cobrado 20, ele me deu 25 mil reais. Pagou a mais, um trabalho que eu fiz ao longo... me deu um pouco, me deu um plus ainda. Então, gente, é um campo de atuação que é excelente para trabalhar. Isso batendo no peito, falando que é perito, porra, isso ajuda pra caramba. Depois a gente vai falar mesmo de perícia em danos. A gente vai começar a falar aqui da legislação pertinente, mas sem se aprofundar no tema de legislação de Código Civil, porque esse é um problema do Fernando poder abordar para os senhores, que eu aqui, esse perito aqui, não tem esse conhecimento jurídico. Eu vou falar do meu dia a dia, qual tipo de... Vocês vão entender lá que sempre aqueles processos que os mesmos códigos que o advogado vai printar lá, vai falar conforme no 1287 do Código Civil, então o Defesa do Consumidor, artigo 29. Então, são sempre os mesmos artigos vão estar repetidos. Isso que eu vou colocar para os senhores entenderem um pouco mais. Depois eu vou falar de assim, os termos e definições mais importantes das NBRs, porque eu já vi laudo, ou então até, às vezes, um parecer técnico que a pessoa coloca lá um termo da NBR errado, tiro no pé. Tem que saber pegar a NBR e ver o termo lá, o que significa aquilo e como for transpor para o seu laudo de forma mais segura, saber quando é que usa essa jogada. Eu resolvi colocar esse detalhe, não poderia ter colocado, mas acho que é pertinente os senhores terem uma rotina de estar lendo NBR, de estar entendendo NBR. É coisa muito simples, de muito agregar. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala que a gente tem que utilizar NBR, porque realmente é um documento que comprova. Mas mais do que isso, viu, André? André, eu vou entrar como advogado, engenheiro. O advogado é o seguinte: o artigo 473 do novo Código de Processo Civil, ele dita lá as regras para você fazer um laudo pericial. E uma delas é o apoio à norma. Então, não é nem Código Civil, não é nada. Se o seu laudo, como perito judicial, não tiver agregado à norma, não vale. Então, é importante. Eu já fiz besteira, sabe, pessoal? Já apanhei nisso também, de apresentar laudo, às vezes, sem uma norma. O advogado aí já conhecia, contestou e ganhou. Depois falou: vai ter que fazer um outro laudo mostrando quais são as normas. É tiro no pé.